16. Vou fazer uma consulta com você. Nós temos o WhatsApp da igreja e nós temos um grupo de membros da Fonte da Vida. Esse grupo não é um grupo de interação, de bate-papo, de mandar bom dia, boa tarde, boa noite, não. Mensagem bonitinha, tudo. É só um grupo que só a secretaria aqui, junto com os bispos, pastores, podem postar mensagens. Porque é um grupo de comunicação, de avisos, de mensagens nossas da igreja. É muito importante esse grupo nosso funcionar. Eu sei que alguns irmãos já têm 93 grupos. E participar de mais de um grupo, às vezes, ontem eu acordei de manhã, a primeira coisa que eu vi que tinham me adicionado no outro grupo. Ai, Jesus, tem misericórdia. Mas esse grupo é muito importante, porque nós somos membros da igreja. É como se fosse um grupo da família. Como nós somos muitos, se todo mundo começar a mandar mensagem, aí vira um fuá danado, né, irmãos? Então, só o escritório e os bispos, vamos colocar mensagens específicas. Por exemplo, num grupo desse, colocaríamos lá o localizador aonde vai ser o culto. Você topa participar? Porque às vezes a gente adiciona, e os irmãos parece que não entendem, já sai na hora, bate, parece que colocou na brasa, né? Pula na hora. Então, mas é importante você participar, viu? Posso pedir para a pastora Sheila adicionar você, sem problema? Se você tiver algum problema, você fala no particular, fala, pastora, ou pastor Suzano também, na secretaria, não coloca eu não, me deixa de fora. Aí a gente deixa, claro que nós vamos respeitar, né? Amém, irmãos? Pode ser? Amém, obrigado, viu? 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 29. Vamos orar pela palavra, vamos colocar diante de Deus. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, o Senhor está falando conosco, esse final de semestre, Senhor, esse segundo semestre que vai começar, fundamento na Tua palavra, no poder da Tua palavra, que toque a nossa vida, a nossa família, nossa semana, meu Deus, fortalece-nos agora, em nome de Jesus, amém. O livro de 1 Reis e 2 Reis, eles formam um livro só na Bíblia hebraica, ele está dividido para facilitar o estudo. O livro de 1 Reis, ele narra a história dos reis de Israel a partir de Davi. A história de Davi é narrada em 2 Samuel, 1 e 2 Samuel. E a história dos reis de Israel, Salomão, Roboão, Abias, Amazias, vem tudo de Asa, vem tudo depois no livro de 1 Reis. Tanto de Israel como de Judá. E aqui narra a história do rei Acabe e do profeta Elias. E diz o texto, 29, versículo 29, 1 Reis 16. No 38º ano do reinado de Asa, que Asa reinava em Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel. E reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar cultos a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Essa nação de Israel, que era descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó,
que fez aliança com Deus do monte Sinai, de andar com o Senhor, de obedecer os seus mandamentos. Essa nação de Israel, que constava das 10 tribos de Israel, que se separou de Judá e de Benjamim, formaram uma outra nação chamada Israel. Os reis dessa nação passaram a reinar, esses reis, eles romperam com Judá e não prestavam mais culto a Deus no templo de Salomão, que ficava em Jerusalém. Desviaram-se. E um dos piores desses reis que desviaram, Acabe, ele, em vez de casar com uma mulher das filhas de Israel, da nação, ele se casou e se aliançou com Jezabel, que era dos reis sidônios, num país vizinho, que hoje é o Líbano, que eram idólatras. E os sidônios adoravam Baal, um rei, um deus, ídolo, né? Figura de demônios, um ídolo chamado Baal, que na mitologia libanesa, Sidônia, mais Sidônia, que o Líbano na época não se designava como Líbano, era Tiro, Sidom, nações-estado. Segundo a adoração dessas pessoas, Baal era o Deus que governava o tempo, as estações, os tempos das colheitas, a chuva, a atmosfera. Era o Deus que controlava isso, o Deus, o ídolo. Nesse tempo aqui, aparece o profeta Elias. Surge este homem chamado Elias. No capítulo 17, versículo 1 diz: Ora, Elias, de Tisbe, da região de Tisbe, por isso que ele é chamado também de Tesbita, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Elias quer dizer, o significado de Elias, significa o Senhor é o quê? Deus. O Senhor é Deus. E esse Deus, essa palavra Deus, do hebraico, Yahvé, Javé, tem várias maneiras de pronunciar, ou de não pronunciar, né? E quer dizer o Deus que domina sobre todas as coisas. O único Deus, o Elohim lá da criação, que estava lá em Gênesis, é o Deus soberano de todas as coisas. Elias, o Senhor é Deus, o Senhor que governa, o Senhor que controla, o Senhor que tudo vê. Se Deus soberano, revelado a nós pessoalmente por Cristo Jesus, como João diz, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, como o apóstolo João define no Evangelho, e vimos a sua glória. E ele fala, Elias significa esse nome, a compreensão. Então você tem essa batalha desse mundo que adora Baal, que chama Baal de Deus, perverso. Acabe e sua esposa Jezabel instalaram um tempo de terror, de perseguição, e, consequentemente, houve as consequências de um momento de dias de sequidão. Vem Elias e confronta o sistema, dizendo: não vai chover 3 anos e meio. Confrontando o Baal, que diz que governava. Deus governa. Para saber que Deus governa, então não vai chover durante 3 anos e meio. Quero ver o que Baal vai fazer. Quero ver o que Baal vai fazer. Se Baal é Deus, então que ele faça chover. E não choveu esses 3 anos e meio, segundo a palavra de Deus pelo profeta Elias, que veio confrontar, declarar essa palavra do Senhor, a força da palavra de Deus.
parou o sistema meteorológico da época. Mudou lá, já pensou? Quanta coisa parou, mudou as correntes, alterou a física da natureza. A palavra de Deus, porque é o Deus que domina sobre todas as coisas, que tudo vê, como diz o salmista, que tudo faz como lhe agrada. O Deus Todo-Poderoso. E Elias viveu nesse tempo, e diante de todas as circunstâncias, a convicção que o Senhor é Deus. Depois, no momento de confronto, ele volta, no capítulo 18. No capítulo 18, Elias volta, versículo 1 diz: depois de um certo tempo, no terceiro ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Passaram-se os 3 anos e meio, Elias de novo vai a Acabe, agora com a palavra: agora vai chover, segundo a palavra de Deus. Agora vai chover, segundo a palavra do Senhor. A palavra de Deus governa, meu irmão, minha irmã. Amém? Quem quer declarar que a palavra de Deus governa a sua casa, sua família, amém, irmãos? Não é como o mundo diz que vai ser. Não é como o mundo diz que vai ser. Será como a palavra de Deus. Você que é pai vive assustado com o mundo. Quem é pai aqui sabe, Vive assustado com esse mundo. Mas nós podemos declarar como Elias declarou: será conforme a palavra de Deus a vida dos meus filhos. Não será como este mundo. Nossos filhos não viverão e não serão como os filhos dos outros. Podemos pouco fazer. Nossos filhos serão conforme a palavra de Deus. Nossa vida financeira não será como a vida financeira do mundo, castigada por crises. Será conforme a palavra de Deus, as promessas do Senhor. Por quê? O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. No versículo adiante, no versículo 16, então Obadias, que era um servo de Elias, um homem temente a Deus também, dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Encontro de trevas e luz, entre a fé e a incredulidade. O encontro entre o reino de Deus e o reino das trevas, Elias e Acabe. Um choque. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram aos Baalins. Baalins quer dizer o conjunto de ídolos de Baal, está no plural, é o plural de Baal, Baalins, vários ídolos. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Amém, irmãos? Quem vai subir o nosso Monte Carmelo lá, E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que era outro ídolo, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo o Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus para vocês, sigam-no. Amém, irmãos? Não existe meio termo. Não existe uma fé
é cinzenta, ou ela é clara, ou tem ou não tem. Não existe entre nós e Deus, não existe uma zona intermediária. Não existe. É um posicionamento diante desse mundo. O mundo jaz nas trevas. Não existe um mundo de penumbra. Existe um mundo de trevas. Ou existe o reino de Deus, que é luz. Eu lembro um dia que o Espírito Santo me despertou para isso. Eu vivia, quando jovem, me sentindo assim, com um pé aqui e com um pé de cá. Um pé, crente Raimundo, né? Conhece o crente Raimundo? Não tem ninguém que conhece. Um pé, não é que é um pé na igreja, um pé no mundo, né? Crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Perdão, não tem nenhum Raimundo aqui não, né, irmão? Tá. Mas, eu vivia assim. Até que o Espírito Santo tocou no meu coração. Mas o que está esperando? O que você está esperando? Eu entendi, não estou esperando mais nada, Deus. Estou aqui. Pronto, acabou. Acabou. O que você está esperando? Não, estou esperando nada. Botei logo meus pés de cá e pronto, acabou. O Espírito Santo trouxe luz. Eu oscilava de um lado e de outro. Um pé de cá, um pé de lá. Uma conveniência. Até que eu entendi. O que você está esperando? Não estou esperando mais nada, Deus. Já estou aqui, já entendi. Clareou na minha mente. É o que Elias fazia. Muita gente gosta de ficar aqui, achando que está na penumbra. Está não, irmãos. Não está. Não está. Ou Deus está estendendo a corda da misericórdia, da graça, ou o caixão vai fechar e essa pessoa nem vai perceber. Nem vai perceber. Desculpa eu falar assim, eu olho para algumas pessoas do meu evangelho em geral, e essas pessoas estão mortas e nem sabem. E pior, não vão nem se arrepender, porque perderam o Espírito Santo. O homem só consegue ter percepção de Deus, o homem só consegue ter percepção do que Deus está fazendo, quando ele tem o Espírito Santo. Ele só quebranta, ele só arrepende, ele só reconhece que ele pecou, ou que ele precisa de Deus, ou que ele precisa de orar, ou que ele precisa de ler a Bíblia, ou que ele precisa de ir na igreja, ou precisa buscar ajuda, quando ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é que comove, trabalha em nós assim, fala no nosso coração, nos desperta. A gente fala Senhor, Senhor Jesus. Agora, tem gente que acostumou com algumas atitudes, e ela nem percebe que o Espírito Santo está só batendo asa. Deus está estendendo a corda da misericórdia, a misericórdia. Deus é misericordioso, e estende. Mas um dia a corda rompe, irmãos. E a pessoa nem percebe. Nem percebe. E às vezes eu vejo crentes, ou pessoas no ambiente evangélico, acostumou, mas a tampa do caixão está fechando. Está fechando. E era o que Elias dizia aqui, Povo oscilando de um lado para o outro. O que Elias fez? Verso 30. Você pode ler toda a história, eu vou citar o que eu preciso falar com você. Diz o texto aqui. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Altar, irmãos, você já sabe disso? Altar fala de oração, de vida com Deus, de busca ao Senhor. Altar não é esse púlpito aqui, não é esse chão aqui, não é.
Altar é a minha vida com Deus, é a minha busca. É o momento que eu vou orar. É o que eu apresento para o Senhor no momento da minha oração. Isso é o altar. Não é o púlpito aqui à frente. Às vezes nós tomamos isso aqui como um símbolo. Na hora de entregar um pedido aqui à frente, na hora, um momento de fé, de tocar. Sim, tomamos isso como símbolo, como um ato de fé. Mas o altar não é isso aqui. Isso aqui é vidro e madeira. Isso aqui é chão. O altar é nossa vida de oração. É quando nós nos apresentamos diante de Deus. Isso é o nosso altar. Essa nação havia desprezado isso. Desprezaram o templo de Salomão. Certamente aqueles que temiam o Senhor estavam usando o Monte Carmelo como lugar de buscar o Senhor. Mas o altar estava em ruínas. Ou se esqueceram. O que Elias faz? Pensa que calmamente, talvez ajudado por alguma outra pessoa, junta-se 12 pedras e coloca ali, restaurando o altar. Colocando 12 pedras, simbolizando, irmãos, a nação de Israel. Não é aqui, ó. Depois apanhou, versículo 31, apanhou 12 trevas, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó. Ele, naquele momento que ele ia orar a Deus, e pedir para Deus responder a oração, e para que a chuva voltasse sobre aquela nação, conforme a palavra, o que faz gerar o milagre, o poder da palavra se cumprir, é o meu altar de oração. O que faz, Elias deu a palavra, e nós temos tantas palavras de Deus, mas o que vai gerar o poder da palavra, o resultado da promessa, é o meu altar de oração. Ele junta lá as 12 pedras, simbolizando cada uma das nações, cada uma das tribos, dos filhos de Israel, da nação de Israel. Porque Elias carregava esse peso, esse fardo, essa intercessão pela nação. 12 tribos, cada uma delas no altar do Senhor. É como se eu, no meu altar de oração, eu pegasse cada nome da minha família e colocasse nesse altar do Senhor. Colocasse nesse altar todo o peso que nós estamos tendo. Colocasse nesse altar todo o peso que eu tenho pela cidade de Ribeirão Preto. Todo o peso que eu tenho pelo Brasil, pela nossa nação. Todo o peso que carregamos para Deus avivar essa nação, mudar essa nação, trazer justiça para essa nação, colocamos no altar, é uma pedra neste altar. Seus planos futuros, seus projetos, seus sonhos, Deus é minha pedra nesse altar de oração. Fala disso. O bispo Jairo, ele é pastor nosso, pastor nosso em Londres. Ele mandou uma foto para mim, até compartilhei essa foto, e depois, com o nosso presbitério, até com o conselho de pastores. Ele tira uma foto que ele foi assistir um jogo de futebol lá em Londres, e no momento do jogo ele viu que um pai e seu filho, muçulmanos, tem muito muçulmano ali, saíram não era jogo de futebol, era uma disputa de cricket. Eu nem sei direito como é que joga esse trem. Mas para o muçulmano, para os países, alguns países de língua inglesa, é tão importante quase como o futebol. Estádio cheio. E o muçulmano sai e vai orar. Dobrar o joelho com seu filho. Irmãos, tem até uma boa intenção de buscar o Deus vivo. Aquela oração, ela é inócua. Inócua. Mas o que não conhece, está tentando. Me dá um desespero. Porque os que conhecem não fazem. Não fazem.
ou fazem pouco, ou fazem com negligência. A oração do muçulmano é a tentativa de encontrar o Deus vivo, que eles chamam de Alá. Mas é uma oração inócua, é a oração que dos profetas de Baal aqui, dos que você vê depois aqui atrás. Desesperam buscando e Deus não responde, porque não podem alcançar a resposta. Porque sobre esse altar de Elias, o que tem sobre esse altar de Elias? Depois apanhou as 12 pedras, uma para cada tribo de descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma vala da qual poderiam ser semeadas 2 meses de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o que, irmãos? O novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Ponto. Sobre o altar havia quem, irmãos? Um sacrifício. Elias podia ser ouvido, porque sobre o altar havia um sacrifício. E sobre o nosso altar de oração também tem um sacrifício da cruz, que é Jesus. Por isso a minha oração é ouvida. A oração de Elias é diferente das orações dos profetas de Baal, porque sobre o altar tem um sacrifício. Tem um sacrifício feito em pedaços. E a Bíblia diz que Jesus foi moído por nós, pelas nossas transgressões. Esse novilho, ele foi moído pelos pecados da nação de Israel. Então a oração de Elias chegou ao Senhor. Nossa oração tem um sacrifício vivo também, Jesus. Por isso nossa oração é ouvida diante de Deus. Eu sei disso. Você sabe disso. A oração de desculpa eu falar, nada contra eles, de um muçulmano ou de qualquer outra religião, filosofia, que acende incenso, que faz aquilo outro, muitas vezes que se corta, não chega a lugar algum. Mas a oração do altar, que tem Jesus como sacrifício, chega, irmãos. Abre comigo Hebreus capítulo 10, por favor. Hebreus capítulo 10. Hebreus, agora lá no Novo Testamento. Capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, amém? Achou? Localizou? Hebreus capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Pelo que, irmãos? Sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele fez o quê? Que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo na cruz. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim aproximemo-nos de Deus, do Deus de Elias, do Senhor é Deus. Aproximemos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Amém, até aí está bom. Nós temos isto. Não posso negligenciar, porque Deus é justo. Deus é justo até com o ímpio. Deus é justo até com o ímpio. Deus é justo. Eu preciso valorizar isso. Eu tenho acesso ao Senhor. Eu tenho um sacrifício vivo. Eu tenho acesso ao Senhor Deus. Eu posso falar com o Criador. Os outros não podem.
Eu oro, eu tenho orado por muito a Deus, como nunca eu orei, para que Deus alcance as nações muçulmanas, alcance os hindus, alcance todas as nações. Tenho orado. Nações escravizadas pela idolatria, pelo erro, pelo engano. Ainda que eles querem Deus, mas não têm. Não é vantagem para nós, é misericórdia de Deus. Não é a nossa vantagem, que bom que nós temos. Não, irmãos, é misericórdia de Deus. Agora, se eu tenho isso e não entro, aproximemo-nos em ter a certeza de fé, caminho aberto, Ele abriu o caminho, e eu não vou entrar, eu vou desprezar esse sacrifício. É como desprezar o que Jesus fez, abriu para mim um caminho, eu sei disso, eu posso entrar, eu vou orar, vou colocar as pedras do meu altar ali, né? Cada pessoa, cada significado da minha vida, aquelas 12 pedras do altar de Elias, é porque cada pedra Elias gemia por cada tribo, Benjamim, Judá, Simeão, ali, Naphtali, cada um deles, Rúben, Gade, Efraim, Manassés, gemia diante do Senhor. Nós podemos chegar diante de Deus com esse peso de oração do Deus vivo. O caminho está aberto. Está aberto. Entra por ele, queridos, como você nunca fez. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, por favor. Glória a Deus. Fecha seus olhos. Oh Espírito Santo de Deus, fecha seus olhos, põe a mão no seu coração. Se a palavra tocou no seu coração, se você sente que o Espírito Santo está falando com você, está te dando compreensão dessa palavra, fala para o Senhor, eu preciso dessa presença, Senhor. Preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, do teu altar, de entrar na tua presença. Eu preciso de ser ouvido nesses dias, Senhor. Oh Jesus, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado porque nós podemos conhecer o caminho. Muito obrigado porque nós podemos conhecer e compreender o caminho, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor. Esse céu aberto, chegar diante do Criador, levar o nosso peso diante de Ti, meu Deus vivo. Oh Espírito Santo de Deus. Oh meu Deus, obrigado Jesus, Tu és esse novilho partido sobre o altar, Tu és Jesus, esse novilho partido, quebrado, moído por nós, Pai. Tu és o caminho vivo. Obrigado porque temos esse acesso, não porque merecemos, mas pela Tua misericórdia, Pai. Tua misericórdia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para
mãos e declare: o Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, aleluia. o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. Profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, essa bondade do Senhor, essa misericórdia de Deus, dá para sempre. Mais uma vez, o Senhor é bom, O Senhor é bom, o Senhor dura para sempre. Pega a sua cartela de oração, ainda que você não colocou os seus pedidos,